Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Meu nome é William e o assunto do vídeo de hoje é: por que passamos por provações? E o texto que eu queria ler com você se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 até o 4, e diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, duas coisas me chamam muita atenção aqui nesse texto. E a primeira delas é que diz que devemos passar pelas provações com toda a alegria. Então vamos falar um pouquinho sobre essa primeira. Meus irmãos, essa semana o nosso carro aqui em casa estragou. E a primeira coisa que me veio na cabeça é: por que isso está acontecendo? Nós aqui em casa dependemos do carro para tudo. A gente mora para fora e a gente precisa ir à cidade porque a minha filha ela consulta na PAI 3 vezes na semana no mínimo. Então a gente depende do carro para poder levar ela nessas consultas. Então quando o carro deu problema eu já pensei, tá, e agora o que a gente vai fazer? Nós seres humanos, quando passamos por algum problema ou uma dificuldade ou até mesmo uma provação, a nossa tendência é sempre murmurar. Pai, por que está acontecendo isso comigo se eu estou fazendo tudo certo? Pai, por que eu estou passando por isso? Eu vou na igreja, devolvo meu dízimo, minha oferta. Por que isso está acontecendo comigo, Pai? Ao invés de nos alegrar, como fala a palavra, que devemos passar pelas provações com toda a alegria. Isso me faz lembrar de alguns personagens bíblicos, como Paulo e Silas, quando foram para a prisão, açoitados, eles tinham sido açoitados, e dentro da prisão, todo machucado, o que eles faziam? Louvavam, cantavam, engrandeciam o nome de Deus. Também Jó, quando perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, se ajoelhou e adorou a Deus. E às vezes a gente, por pouca coisa, a gente já murmura contra Deus. Às vezes a gente esquece do que Deus fez por nós no passado. Na questão do carro mesmo, isso já aconteceu outras vezes e Deus já me ajudou. Até ontem, uma semana, um mês atrás, Deus proporcionou curas, milagres e outras coisas, a gente acaba esquecendo do que Deus fez. Isso me faz lembrar do povo de Israel. O povo de Israel, quando Deus tirou eles do Egito, por intermédio de Moisés, olha quantas maravilhas eles tinham visto Deus fazer. As pragas que Deus derramou sobre o Egito, que caiu só nos egípcios e no povo de Deus não caía. A coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Olha quantas coisas extraordinárias Deus fez, esse povo via Deus fazer, e mesmo assim logo em seguida eles estavam murmurando contra Deus. E assim somos nós hoje também. Quantas coisas a gente já viu Deus fazer na nossa vida, quantos milagres, quantos livramentos, quantas bênçãos Deus já nos proporcionou, e a gente acaba esquecendo e acaba murmurando também contra Deus. Nós possamos lembrar do passado, lembrar daquilo que Deus já fez por nós, lembrar também desses personagens bíblicos, tudo que eles passaram. Paulo foi um que passou por muita dificuldade, muita provação, e mesmo assim ele louvava, exaltava e engrandecia o nome de Deus. Jó, como citei também anteriormente, que possamos lembrar desses personagens e quando estivermos passando por alguma provação, por alguma dificuldade, por algum problema, lembrarmos que Deus já nos cuidou antes e Ele vai nos cuidar de novo. E possamos louvar, engrandecer e exaltar o nome de Deus. E a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto, meus amigos, é que diz que a provação faz com que a gente se torne perseverante. Lembra lá do texto citado por Jesus em Mateus 24:13, que diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é por isso que vem as provações da nossa vida. É para que a gente se torne cada vez mais fortes, que a gente se torne cada vez mais perseverante, que a gente aprenda com as dificuldades, com as provações e se torne cada vez mais maduro, para que quando vir uma provação mais forte, a gente esteja preparado e não venha cair e se afastar dos caminhos de Deus. Esse é o real sentido de a gente passar pelas provações. Nem tudo que acontece de errado em nossa vida tem a ver com alguma coisa espiritual. Nós vivemos num mundo de pecado, onde as coisas podem dar errado. Esse exemplo do carro que eu dei mesmo, o carro pode ter estragado por alguma provação de Deus? Sim, pode. Mas também ele pode ter estragado somente por estragar. Por ele estar velho, ou por alguma peça estragada que ele tem, ou por eu não ter cuidado dele como eu deveria cuidar. E um outro exemplo são as escolhas que a gente faz em nossa vida. Se eu escolher coisas erradas, eu também vou acabar colhendo coisas ruins em minha vida. E um exemplo que eu sempre dou é, se eu fumo a minha vida inteira e acabo depois tendo um câncer, a culpa é de quem por eu ter esse câncer? É de Deus ou é do diabo? A culpa é minha por eu ter escolhido essa vida, então eu vou colher essas consequências.
E a mesma coisa é com outras coisas em nossa vida. Se eu como errado, se eu como coisas que estragam a minha saúde, se eu não me exercito, se eu não bebo água e acabo tendo uma doença, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser do diabo? Porque às vezes a gente tem costume de culpar o diabo por tudo que acontece. Não, a culpa vai ser minha por ter tido essas escolhas erradas. Muitas das vezes Deus permite que essas provações venham para que a gente possa voltar com foco total nele. Muitas das vezes a gente acaba se acomodando. Sabe quando tudo está bem? A gente acaba não buscando a Deus como deveria. E aí, então, às vezes, Deus permite que essas provações venham para que quando vem a dificuldade, parece que quando vem a dificuldade é aí que a gente busca a Deus de verdade. Então Deus permite que essas dificuldades venham para que a gente possa buscar a Ele, se voltar para Ele. Nós, seres humanos, quando as coisas estão dando tudo certo, a gente tem o costume, parece que, de deixar Deus de lado. Não buscar Deus como a gente deveria realmente buscar, como a gente busca quando a gente está na dificuldade. Na dificuldade a gente busca com zelo, com perseverança, com oração fervorosa. E quando as coisas estão boas, a gente busca a Deus daquele jeito, mais ou menos, meio que de qualquer jeito. Então, muitas das vezes, realmente Deus permite que essas provações, essas dificuldades venham para que a gente se lembre. Não, Deus ele está aqui, eu tenho que buscar a Deus como eu buscava Ele antes. Meus irmãos, que a partir de hoje possamos passar pelas provações com alegria. Que possamos lembrar, quando estivermos sendo provados, das coisas que Deus já fez por nós no passado. Ele nos ajudou antes e Ele vai nos ajudar agora. Que possamos lembrar que essas provações são para nos fortalecer, para nos ajudar a perseverar quando vier coisas mais difíceis em nossa vida. E o mais importante de tudo, que a gente não venha deixar para buscar Deus na dificuldade, quando as coisas estiverem muito ruins. Porque a nossa tendência é de fazer isso, buscar Deus quando as coisas estiverem ruins. Que a gente busque a Deus hoje quando estivermos bem. Que a gente lembre de Deus hoje quando estivermos bem. Porque às vezes é tarde demais, às vezes não dá tempo de buscar a Deus quando vem essas dificuldades. Vamos então orar? Querido Deus, obrigado, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, por essa mensagem. Obrigado por aprendermos um pouco mais das provações. Essas provações servem para nos fortalecer, que possamos passar por elas alegres, confiantes que o Senhor está conosco, assim como fez Paulo, assim como fez Jó, Pai. Esse é o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Peço que vocês curtam, peço que vocês comentem também a respeito do vídeo. Porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo e começa a divulgar para mais pessoas. E também peço que vocês se inscrevam no canal, para que sempre que sair um vídeo novo vocês possam ser notificados e aí não venham perder os vídeos, as mensagens de esperança, as mensagens da volta de Cristo nas nossas vidas. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.